Maravilha. Bom, vamos começar mais uma live aqui, pessoal. Queria agradecer a presença, a participação de todo mundo que está entrando aqui no Instagram. Aproveita a oportunidade para encaminhar esse convite e encaminhar essa live para todos os seus colegas, seus conhecidos. Hoje nós vamos trazer de novo o Marcelo Braga. A gente já falou com ele numa última live, no dia 14/8, a respeito de segurança em elevadores. A live foi muito bem explicativa, trouxe aí para a nossa audiência um entendimento a respeito do tema. E obrigado mais uma vez, viu, Marcelo, pela tua participação, por ter aceitado esse convite em trazer aqui para a nossa audiência, para o canal da Minha Portaria, informação e orientação a respeito desse tema tão pertinente que é elevadores em condomínios residenciais. Mais uma vez, boa noite, obrigado pela tua participação. Queria abrir para você, Marcelo, se apresenta para a nossa audiência, para o pessoal te conhecer. Bom, boa noite, mais uma vez, Walter, aí, obrigado pela sua interação, obrigado pelo seu convite. Bom, eu sou o engenheiro Marcelo Braga, sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, já tenho aí hoje aproximadamente 32 anos na área de elevadores. Tem muita gente que está entrando aí, né, que acho que nem era nascido quando a gente começou a trabalhar com isso. Estou hoje como presidente do CCS, que é o Sindicato das Empresas do Estado de São Paulo. Estou também como presidente da ABEL, que é a Associação Brasileira dos Elevadores, e sou hoje, além do grupo G7, onde eu já tenho mais de 30 anos, hoje também eu sou um dos sócios da Foxlift, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Foxlift, sobre tudo que a Foxlift tem como inovação aí para o mercado, Walter. Estou aqui à disposição. Obrigado, Marcelo. Bom, se você ainda não conhece a minhaportaria.com, a gente é um grupo de soluções condominiais e, sem dúvida, o Marcelo aqui no apoio desse grupo, e a gente vai falar a respeito da Foxlift, que é uma das empresas aí do grupo, enriquece muito aí a nossa condição técnica para entregar serviços de altíssima qualidade para os nossos clientes. Então, mais uma vez, obrigado. Encaminhe essa live para os seus colegas, que sem dúvida vai trazer muita orientação e entendimento a respeito desse tema, que é elevadores em condomínio, né? A sinergia, principalmente, entre portaria remota e elevadores condominiais. Marcelo, eu queria começar aqui com você fazendo uma pergunta que sempre surge, né? Qual é o maior problema, em geral, que surgem aí com os elevadores de forma geral? Como que você observa, né, através aí do seu gabarito e tantos anos de experiência nesse segmento, como você observa aí os principais problemas? Como você qualificaria os maiores problemas em elevadores condominiais? Bom, vamos lá. Foi boa a sua pergunta, Walter, porque o maior problema que nós temos na área de elevadores não é o elevador. Esse é o detalhe. O maior problema que nós temos no elevador não é o elevador. Porque o elevador ele foi concebido, se ele for feito à luz das normas atuais, que aqui no Brasil praticamente são cópias da norma europeia, a tendência de você ter problemas nos elevadores, se for seguido a construção do elevador dentro das normas, se for feita a manutenção do elevador dentro do plano de manutenção do elevador, o elevador não é para ter problema. Então, o grande problema do elevador não está no elevador. Esse é o grande X da questão que nós temos no mercado de elevadores. Entendeu? O problema que, por exemplo, a pessoa... Alguns problemas, né? Vamos responder a tua pergunta. Alguns problemas. Parar fora de nível, um botão que não aciona corretamente, uma porta que não fecha corretamente, entendeu? São tudo fatores que fazem com que esses problemas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas esses problemas acarretam outras situações
nos elevadores. Então, o problema do elevador é não ter a manutenção correta, não ter uma empresa especializada, não ter um back-office, entendeu? Para atendimento numa situação de emergência. Esses são os principais problemas que nós vemos, mas volto a dizer, Walter, o maior problema do elevador não está no elevador. Ou seja, podemos dizer que raramente um elevador cai. Talvez seria a maior tragédia na área de elevadores é uma queda de elevador, né? Então, a gente poderia dizer que o elevador ele raramente cai por um fator exclusivo, quer dizer, vários fatores é o que impactariam ali. E é que nem um avião, né? Um avião nunca vai cair porque um problema aconteceu, né? É uma sequência de problemas, sequência de falhas que impactam ali no funcionamento. Então, a gente pode dizer que um elevador ele só vai ter esse problema crítico se a gente, evidentemente, tiver várias falhas acontecendo simultaneamente sem a devida atuação. A gente pode afirmar isso, Marcelo? Bom, primeiro, uma coisa, você me desculpa, Walter, tocar nesse assunto, mas elevador não cai. O problema é que, por conta do sistema de freio de segurança, imagina, você está no elevador, muitas vezes você já escutou uma pessoa falar, mas eu estava no 7º andar e o elevador caiu até o -1. Desculpe, pela força da gravidade, pela massa que você tem ali, se o elevador, imagine, você tem uma carga de elevador da cabine 900 quilos, aí você tem mais a carga do usuário, entendeu? Mais aí 700 quilos. Se esse elevador, se essa carga, se essa massa do 7º andar fosse até o -1 direto em queda livre, pode ter certeza absoluta que ia passar de 2 toneladas. Então, se você tem uma situação dessa e você pergunta para o usuário, mas o que aconteceu? Você teve fratura no membro inferior seu? Não teve. Você teve alguma coisa no membro inferior que quebrou o tornozelo? Também não. O acrílico caiu? Não. O que acontece? A sensação de caída é porque passou da sobrevelocidade. Nós temos um dispositivo no elevador que chama freio de segurança. Ele vai travar nas guias. Então, imagine, você está com essa carga toda e ele está na sobrevelocidade e ele vai travar na guia, é lógico que vai dar a sensação para o usuário que caiu. Mas não é isso que acontece. Mas, lógico, respondendo a tua pergunta, se você tiver todo o trabalho de manutenção preventiva, se você seguir os critérios, que você acabou de falar do exemplo do avião, se você seguir todos os critérios, dificilmente você vai chegar num ponto crítico desse. O que acontece é que o elevador tem vários sistemas de segurança. Qualquer falha que tiver de algum sistema de segurança, o elevador vai parar. Então, assim, a gente lembra mais uma vez, né, na última live a gente falou sobre isso, em São Paulo e no Rio existe uma regulamentação para as empresas de elevador, que aqui em São Paulo é o CONTRU, que rege e regulamenta, o que garante que as empresas sigam uma norma, o que garante que as empresas sigam um plano de manutenção. Exato. E tenha ali uma condição mínima, né? Mesmo nessa cidade, São Paulo e Rio, esse órgão ela faz essa regulamentação e garante que as empresas adotam esse padrão. Mas, obviamente, aqui no Instagram, a gente está falando aqui para dezenas de pessoas aí do Brasil inteiro. Em muitas cidades, estados, municípios, não tem uma regulamentação, ou seja, o cliente ele não tem como se precaver, porque não tem nenhum órgão que fiscaliza, de uma empresa devidamente competente para isso. Ou seja, quando você fala que o maior medo é não ter uma empresa competente, a gente está falando isso, inclusive de São Paulo e Rio, que existe esse órgão regulamentador, ou em São Paulo e Rio nós estamos tranquilos com relação a isso? Veja, mesmo em São Paulo e Rio, você tem, infelizmente, Walter, alguns clientes que ainda não fazem a lição de casa na contratação de realmente pegar uma empresa regulamentada. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui uma situação que a ABL ela fez um e-book, depois eu posso passar para você distribuir para todos os seus clientes. O e-book é como contratar uma empresa de elevador. Então, você que está nos assistindo aí,
eu estou falando agora como a ABL, tá? A ABL fez um e-book que é de contratação de empresa de elevador justamente para municiar aquela pessoa que está, por exemplo, fora de São Paulo e não tem um órgão para fiscalizar. Entendi. Isso é importante, né? Porque... Mas dentro de São Paulo, pelo menos município de São Paulo e Rio, a gente pode afirmar que as empresas todas homologadas e com a concessão ativa seguem a regra, seguem a legislação? Sim, elas têm que seguir, não é nem questão de seguem, elas têm que seguir, porque tem um monte de parâmetro que se a empresa não seguir, se ela for homologada e ela não seguir os parâmetros, ela pode perder a concessão, que é o quê? Pelo próprio nome diz, é a concessão para poder trabalhar com elevadores na cidade de São Paulo. E não é definitivo, não é que você pegou essa concessão e você pode trabalhar de eterno. Não, cada 2 anos tem que renovar. Então, se a empresa não seguir os critérios, quando ela for fazer renovação, ela perde essa concessão, ela perde o direito de trabalhar com elevador na cidade de São Paulo. Entendi. Isso é bom saber, porque, inclusive, orienta a nossa audiência em denunciar, né? Quer dizer, empresas de elevadores que não estejam seguindo a regra junto a esses órgãos, sim ou não? Exatamente. Por isso que nós temos a ABL, o CCESP, né, que eu falei, todas as empresas de manutenção sérias também, elas têm a prerrogativa de denunciar no CONTRUL se tiver, por exemplo, se você, usuário, se você como usuário, você for num prédio e você tem uma empresa lá, você quer conferir se essa empresa está homologada ou não, se tem a concessão ou não, você tem no próprio site da prefeitura, isso é público, você pode consultar se a empresa está regulamentada ou não, Walter. Isso é bom, hein? Isso é bom porque traz mais segurança para o usuário, né, na hora de contratar a prestação de serviço. Isso é importante. Ô, Walter, se você me permitir, tem um usuário aqui, tem o nosso colaborador aí, fez uma pergunta, se você quiser fazer essa pergunta para nós aí, para depois eu responder, é uma pergunta bem pertinente e tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Com relação ao... Aqui, ó, quando o cliente recebe o condomínio com a empresa que fabricou. Dá uma olhadinha aí. Não, eu vi aqui, que eu fechei o chat aqui, abri de novo, mas pode formular a pergunta, é o Genival que fez, não é? Então, vamos lá. A pergunta é, quando o cliente receber o condomínio com a empresa que fabricou esse se encontra em garantia, como proceder na troca de manutenção sem perder a garantia? Veja, isso é uma pergunta muito importante, porque a garantia é do equipamento, a garantia é de quem fabricou, quem fabricou os componentes. Porque aqui só tem um erro aqui, meu amigo. Condomínio que é a empresa que fabricou esse equipamento, ela montou o equipamento. Ela montou o equipamento e ela tem as garantias dos fornecedores na ponta. Então, o que ele fez? Ele fez a fabricação, ele fez a montagem do elevador, mas quem fabricou o operador de porta, quem fabricou o quadro de comando é uma outra empresa que a garantia você vai manter do mesmo jeito. Então, você não vai perder a garantia, entendeu? Se você tiver um contrato que você vai sair da empresa que montou esse elevador e vai para uma empresa independente séria, que é, no caso, a Foxlift. Entendi. Então, quer dizer que se você... Vamos supor, eu comprei um carro, mas vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que eu comprei um carro seminovo. Então, o Marcelo me vendeu um carro da Volkswagen, por exemplo. E o carro ainda está na garantia de fábrica. Eu, como segundo cliente, posso ter o direito da garantia do fabricante, uma vez que ele ainda está válido, apesar de eu não ser mais o primeiro cliente que comprou. É isso? A analogia está certinha, Walter. Ninguém perde a garantia desses equipamentos na Volkswagen. Por quê? Porque você trocou de dono. Entendi. Isso é importante a audiência saber, porque às vezes existe o receio do cliente com relação à garantia e o fabricante impõe, inclusive, muitas vezes esse medo, porque pelo que você está me falando, então, uma coisa é a garantia do equipamento que eu comprei, outra coisa é a manutenção. Exato. Eu posso ter manutenção feita numa oficina terceira e não perder a garantia, obviamente, caso eu não aplique o mau uso, né? Caso não esteja nenhuma violação ali
dos requisitos básicos para manter a garantia ativa, não é isso? Mas o principal tem que ser uma empresa homologada, tem que ser uma empresa, por exemplo, por isso a importância desse e-book para quando for fora de São Paulo. No e-book da ABEL, ele diz quais são os critérios mínimos para você contratar uma empresa que não seja numa cidade que tenha regulamentação, entendeu? Tá legal. Então depois você até compartilha com a gente, que eu mando aqui para a minha audiência, eu deixo disponível para a audiência baixar esse e-book aqui no link da bio do canal da minha portaria aqui dentro do Instagram. Outra pergunta, Marcelo. Quais os principais medos dos usuários? De uma forma geral, as pessoas têm fobia, né? Tem um monte de receios aí com relação a esse veículo. A gente pode chamar um elevador de veículo, Marcelo? Sim. E quais são os principais medos que você observa aí dos usuários de forma geral? Bom, o principal medo que a pessoa tem é de ficar presa. Esse é o principal medo. Por exemplo, a pessoa tem medo, por exemplo, se o elevador para um pouco fora do nível, se apertou um botão e não foi, ele já fica desesperado. Se o interfone não estiver funcionando por algum motivo. Então, mas o principal medo, e aí é importante essa sua pergunta, porque depois a gente vai entrar na questão da Focus Lift, de toda a estrutura, tudo, mas esse é o principal motivo da existência da Focus Lift. Esse maior medo que as pessoas têm de ficarem presas no elevador. Durante a live, então, não vou dar spoiler para vocês, mas durante a live a gente vai explorar um pouco mais isso, porque que esse medo das pessoas ficarem presas no elevador foi um dos fatores que em 2017 a Focus Lift foi constituída. Walter? Acho que o Walter foi... Tinha chegado uma ligação, mas eu estou ouvindo, estou acompanhando. Tá, então, esse é o principal motivo, pessoal, né? Você que está nos assistindo aí, por que a Focus Lift? Focus Lift surgiu lá em 2017 por conta dessa pergunta. Por quê? Qual é o problema? Por quê? O que acontece? Por quê? Quando a gente vai fazer uma contratação, quando nós vamos entrar num prédio para fazer a manutenção, essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem, Walter. E se ficar... Sim. Como funciona? Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa sinergia, por que a Focus Lift, esse é um dos principais diferenciais que a Focus Lift tem nesse maior medo que as pessoas têm de elevador. Essa é a terceira pergunta, né? Qual é o diferencial que faz quando o cliente do condomínio vai escolher uma empresa de elevador? Hoje existem aí as montadoras, né, que são os fabricantes, que na verdade eu diria que não existe como montadoras. Existem várias empresas habilitadas a montarem e vender um elevador do zero. Não apenas as 3 maiores conhecidas. Tá certo ou tá errado essa afirmação? Olha, Walter, você falou um negócio interessante, a gente tem que dividir. Você que é usuário aí, você que está nos assistindo e você que vai replicar essa live aí, né? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre essa questão da Focus Lift. É importantíssimo você falar com o teu zelador, falar com o teu síndico, que o mercado, Walter, o grande problema hoje no mercado de elevadores, infelizmente, por conveniência da multinacional, nós temos hoje 3 tipos de empresa. 3 tipos de empresa. Nós temos a multinacional, nós temos a empresa independente e, infelizmente, nós temos o maleiro, que é do nosso ramo aí, que o maleiro é aquele que a empresa dele está dentro da mala dele, né? Então, a multinacional, ela diz para o mercado que só existe 2 tipos de empresa. Está errado. Ela está dizendo que existe a multinacional e existe as empresas que não são sérias. Não. Existe a multinacional, sim, nós respeitamos e sabemos do potencial que eles têm, mas existem as empresas independentes sérias, homologadas, inclusive esse cartão, esse e-book da ABEL fala isso, e nós temos realmente multinacional.
o maleiro. Esse aqui nós temos que combater. Nós temos aqui, você que está aqui nos assistindo, se você tiver uma empresa no teu elevador, no teu prédio, que a empresa não está homologada, não está trabalhando corretamente, denuncie. Nós temos canais de denúncia no CREA, na ABL, no CCESP. Então, se você tem um elevador que está sendo mantido por uma empresa irregular, denuncie. Porque o mercado é sério, o mercado realmente trabalha corretamente, mas dentro dessa sistemática multinacional e as empresas dependentes sérias. Isso é legal, mas a gente poderia dizer quais são os... Quando você for... Porque o teu e-book que você vai mandar, e a gente vai colocar aqui no link da bio, obviamente ele já vai trazer ali os pré-requisitos para buscar uma empresa, ok? Exato. Mas quais são os diferenciais que faz a diferença... Ou seja, o que está além da regulamentação para o condomínio ter realmente a segurança de estar contratando uma empresa consistente? Bom, nós vamos entrar na Foxlift, né? Então, a Foxlift, ela está hoje no mercado, que nem eu falei para vocês, desde 2017. Ela se preparou desde 2017, entrou realmente para trabalhar somente em 2021, Walter. Por quê? Porque fez todo o trabalho de campo, fez todo o trabalho de back-office para poder... e aí você vai poder falar um pouquinho mais disso, sobre a sinergia lá na frente. Ela se preparou na questão da central de monitoramento, ela se preparou para poder ter esse back-office, no caso desse de pessoa presa, porque esse é um dos diferenciais, além desse e-book, que a gente pode falar um pouquinho. Né? Hoje, se você me permitir, já entrando na questão porquê da Foxlift, hoje nós temos, além de mim, como diretor técnico, nós temos o Wagner Barbosa, que é o CEO da companhia, trabalhou mais de 30 anos na área de elevadores, inclusive está com a gente aí. Tudo bom, Wagner? O Wagner está com a gente, inclusive fez um comentário que depois a gente vai ver essa pergunta, Wagner. Wagner é o CEO da companhia, 30 anos numa multinacional. O Wagner tem toda a propriedade, ele pode até colocar aí para nós, ele tem toda a propriedade para reafirmar o que a gente acabou de dizer da multinacional em relação a ser montador de elevador e não mais fabricante. O Wagner pode falar isso porque ele está nas duas pontas. Hoje ele está numa ponta como empresa independente e ele já teve na outra ponta como uma empresa grande, aí, um grupo finlandês, a Kone, que trabalha ainda, né? Não trabalha aqui no Brasil, mas trabalha no mundo todo. É uma das big players aí do mercado de elevadores do mundo. E ele tem toda a propriedade e ele não estaria, sabe, o Walter, entrando num contexto desse de uma empresa se ela não tivesse a seriedade que nós vamos falar um pouquinho. Então, eu vejo que a Foxlift, além de ter esse back-office, né, de pessoas de ponta, eu como diretor técnico, o Walter, tem o Wagner, tem você também na área de tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui depois, né? Então, o diferencial da Foxlift é isso. Além do que tem aí no e-book, além do que a prefeitura indica, tem toda essa questão de back-office, tem toda essa questão de tecnologia embarcada para poder atender melhor o elevador. E se acontecer da pessoa ficar presa, a gente vai falar um pouquinho mais aí o que acontece quando a pessoa ficar presa na Foxlift. Isso é bom. Responde a pergunta pode responder a pergunta do Wagner, né? Quer dizer, caso um passageiro fique preso, alguma coisa desse tipo aconteça, qual é a conduta ideal aí? Qual que é o posicionamento ideal? Bom, primeiro, né, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. A pessoa, você que é usuário, você que está aqui nos assistindo, o local do elevador mais seguro, se você tiver com o elevador parado, se você estiver numa situação que você está... Eu sei, mas Marcelo, ficar preso, eu sei, eu já fiquei preso também. É uma situação que não é fácil. Então, o que a gente orienta? Primeiro, mantenha calma. Você está no local mais seguro que você podia estar no elevador, você está lá paradinho, o elevador está parado porque falhou alguma segurança. Então, não tenha, sem estar o técnico do elevador ou o corpo de bombeiro, entendeu? Orientando você a você sair do elevador, não saia do elevador primeiro por conta própria, esse é o pior. E não saia
por conta de alguém falando para você, pode sair porque eu estou te liberando, seja quem for. Se não for empresa de elevador, se não for o Corpo de Bombeiros, não saia, para preservar a sua vida. Então, respondendo a pergunta aí do Wagner, tem que aguardar sim, porque você está no local mais seguro, que é a cabine, esperando esse resgate, seja da empresa de manutenção de elevador, seja do Corpo de Bombeiro. Isso é bom, né? E aí é onde entra um pouquinho aí da Focus Lift nesse processo, né? Que a gente vem justamente para ajudar com isso daí, né? E é onde a gente busca um pouco da sinergia, né? Entre portaria remota e elevador. Né? Na verdade, como o Marcelo bem disse, em 2017 surgiu o projeto do Focus Lift, mas a gente realmente não tinha segurança de colocar esse projeto em prática sem o corpo técnico competente para isso, né? Porque elevador realmente é um veículo que qualquer problema mal administrado, mal cuidado, mal conduzido, ele pode custar a vida de uma pessoa, de um técnico, de um passageiro, de um zelador desatento, de um síndico que quis ajudar, que muitas vezes o acidente acontece nesse contexto. A pessoa ela vai com o objetivo de ajudar, né? Mas de uma forma geral, a pessoa não tem o preparo e a qualificação necessária para que tenha êxito naquele salvamento, vamos dizer assim. Então, por isso as orientações aí do Marcelo Braga com relação a guardar corpo de bombeiros que tenha a qualificação necessária ou a empresa de manutenção de elevador que tem o corpo técnico qualificado para essa finalidade. Então, em 2017... Walter, só um detalhe que eu queria completar, posso? Claro, por favor. Hoje, o grande medo, o que acontece? Hoje, o grande medo que os condomínios têm, eu não vou chamar um bombeiro, eu vou tirar a pessoa presa, porque se o bombeiro vir aqui, ele vai quebrar tudo para poder salvar a pessoa. Veja bem, nós já conversamos com o Corpo de Bombeiro, então a Focus Lift tem essa característica, já várias vezes nós chegamos antes que o bombeiro, por causa do nosso back-office, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E a pergunta que a gente fez, mas e aí, o senhor não vai resgatar? A primeira pergunta que o bombeiro faz, a pessoa que está dentro do elevador, ela está bem? O bombeiro diz o seguinte, se a pessoa estiver bem, ele não vai tirar a pessoa. Ele só vai tirar a pessoa, ele só vai quebrar tudo para tirar a pessoa, no caso, se ele não conseguir abrir a porta, Walter, se a pessoa estiver passando mal. Por quê? A preservação da vida. Então, o grande problema hoje é que muitos condomínios, principalmente fora de São Paulo, com medo que o bombeiro vai até lá e vai quebrar tudo para poder retirar a pessoa, eles não chamam e tentam fazer esse resgate de maneira errada. Entendi. Mesmo se o bombeiro tiver com a chave, o próprio bombeiro ele aconselha a guardar a empresa de manutenção para fazer a retirada, é isso? Exato. Mas veja, ele sempre vai olhar como que... Ele vai ligar para o usuário, ele vai pegar o zelador, como que está a pessoa? A pessoa está calma, está esperando. Se está calma, eu estou aqui esperando. Se a pessoa piorar, se a pessoa tiver algum surto, eu vou até lá. Mas se não tiver, pode esperar a empresa. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. E aí você pega fora da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem a regulamentação. Imagina você que alguém ficou preso no elevador lá no condomínio aqui, não precisa ir tão longe, né? Aqui em São Caetano, Santo André, São Bernardo, Guarulhos, nós estamos falando da região municipal de São Paulo, tem a regulamentação, mas a grande São Paulo não. Então imagina você que alguém ficou preso no elevador e o condomínio, por livre e espontânea vontade, decide não ter uma empresa de manutenção, não tem nenhuma empresa de manutenção, e como é que faz essa hora? Então, nesse caso, eu aconselho, eu como engenheiro, como sócio da Focus Lift, eu aconselho você, primeiro, se você é usuário, você ligue para o bombeiro e você fale para o bombeiro, eu quero que você me resgate, independente se vai quebrar ou não. Então, você que é usuário, se você ficar preso, se você estiver num local que você vê que não tem uma empresa que faz a manutenção, não tem a plaquinha, que é a exigência, né? Você tem um telefone de emergência, você
deve sim chamar o bombeiro e falar, bombeiro, vem aqui resgatar, independente da situação, como vai ser o resgate. Por isso que mesmo fora de São Paulo, entendeu? Nós temos o e-book para aconselhar, porque mesmo sem legislação, veja, Walter, é uma questão de ética da empresa. Mesmo que não tenha regulamentação, um absurdo você ter uma empresa de manutenção que não tem um plantão 24 horas. Como faz? Isso Não tem como. acontece muito? Acontece. Acontece, porque o barato sai caro. Não adianta. Não adianta. Se você que está aqui, por isso que tem que... Aquele critério lá de contratação é válido. Por isso que, por exemplo, você tem vários casos aqui, ó. Aconteceu semana passada um caso em Mauá, que nós fomos lá para fazer uma vistoria. O preço do concorrente, o preço da empresa que não está regulamentada, que está em Mauá, metade do nosso preço. Não existe milagre, gente. Aonde que ele vai tirar isso aí? Ele vai tirar nesses detalhes aí que eu estou dizendo. Ele não tem um plantão 24 horas, ele não tem uma central de monitoramento, né? Diferente de uma central comum. Geralmente, a central dele está aqui, ó. É o próprio telefone do dono da empresa. Realmente tem muita diferenciação, né? Então, vamos lá. E o que é a Focus Lift, Marcelo? Focus Lift. Qual a vantagem? O que você imagina? Você que é um cara tão experiente em várias operações, por que você entrou na Focus Lift? A Focus Lift me chamou a atenção pela sinergia, que nós vamos falar um pouquinho. Eu vou devolver depois a pergunta para você. Mas eu vim para a Focus Lift por conta desse back-office, por conta dessa diferenciação que nós vamos falar um pouquinho em relação a uma empresa normal. Uma empresa normal, mesmo a multinacional, quando você ligar, por exemplo, para fazer o resgate, essa empresa, entendeu? Ela vai falar, olha, a previsão é de 50 minutos, certo? Ou previsão de 20 minutos. Só que ela vai dar essa previsão em cima dos técnicos dela, só que o morador, as pessoas que estão ali, elas não têm essa interação com o pessoal de monitoramento para saber realmente, olha, quanto tempo demora, em que momento que está, o técnico está onde. Quer dizer, isso me chamou bastante atenção, de você ter o usuário, principalmente nesse maior medo que a gente falou agora há pouco, o usuário ter essa tranquilidade de ele saber, não, vai chegar daqui 5, 10, 15 minutos. E a pessoa que está ali interagindo com o usuário, ela está em tempo real, ela sabendo o que está acontecendo. Isso não existe nem na multinacional, Walter. Isso é bacana mesmo. De fato, isso daí traz um conforto, né? Se é que eu posso dizer que tem conforto em alguém preso no elevador, mas traz ali sem dúvida, uma condição diferenciada ali para o passageiro se sentir um pouco mais tranquilo dentro desse processo, né? É isso. Ô, Marcelo, bom, então falando um pouco aqui sobre a Focus Lift, por que a gente decidiu trazer isso para o grupo da Minha Portaria, né? Há muito tempo eu vejo, né, as operações de portaria remota crescendo, né, mas só que existem vários pontos de fricção, vamos dizer assim, de ação, de interação que levariam para os síndicos, para os moradores, mais conforto, mais comodidade, mais velocidade, vamos dizer, nos atendimentos do que tange ali a parte técnica. E aí, óbvio que um dos principais atritos que existem, não diria atrito, né, mas um dos principais dispositivos técnicos e eletrônicos e mecânicos do condomínio é o elevador. Haja vista que se não tivesse elevador, não seria possível ter prédios com tantos andares como a gente vê hoje em dia, né? Quer dizer, o que viabiliza um prédio com vários andares nada mais é do que o elevador. Então, inclusive, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Existe alguma regulamentação e obrigatoriedade em ter 2 elevadores ou não? Um prédio aí com 20 andares, não existe nada na lei que exige mais de um elevador? Não, então, respondendo a tua pergunta, depois eu vou falar, inclusive eu vou responder também a pergunta do Zé Roberto. Tem os comentários aqui, se vocês quiserem ver, tem os comentários aqui do Wagner falando da questão da
das multinacionais e das empresas independentes, muito bom. Vocês podem olhar aí os comentários do Wagner. Mas o interessante, Zé Roberto perguntou aqui o seguinte, aí eu já devolvo depois a resposta para você. Existe alguma lei que obrigue o condomínio a ter uma empresa de manutenção de elevadores? Então, vamos lá. Primeiro, a pergunta que você fez. Né? Primeiro a pergunta do Zé Roberto, depois a pergunta que você fez. Do Zé Roberto, né? O Código Civil, no artigo 1348, ele obriga o síndico, né, o proprietário, através do artigo 1348, no seu parágrafo 5º, é obrigatório, Zé Roberto, que o prédio faça que o síndico, né, faça a manutenção predial dos elevadores, de todas as manutenções, não é só elevador, todas as manutenções. Entendeu? Todas as manutenções é obrigatório. Mas, Wagner, Walter, faz a pergunta novamente, por favor. Não, a pergunta que eu te fiz é o seguinte: existe alguma obrigatoriedade, de acordo com um determinado tamanho do prédio, Perfeito. o condomínio ter mais de um elevador? Quer dizer, se o condomínio tem 20 andares, quebrou o único elevador que ele tem, é um prédio com um elevador só. Existe algo na legislação que exige que o condomínio tenha mais de um elevador, não? Bom, então vamos lá. Eu fiz você perguntar novamente para que as pessoas tenham contexto. Hoje, não é lei, mas existe uma norma que você faz todo o prédio que você vai construir, você tem que fazer o cálculo de tráfego desse prédio. Então, por isso que eu tinha falado lá no início, que cada elevador tem que seguir a norma, cada elevador tem que seguir, além da norma, você tem tipo de porta, se abertura central, se abertura lateral, o tamanho da cabine, a velocidade desse elevador, tudo isso, Walter, é feito pelo cálculo de tráfego. Por quê? Para cada tipo de prédio, se for um prédio comercial, tem um cálculo de tráfego, se for um prédio residencial, é outro, se for um hotel, é outro. E aí você define, em cima da população, a população, 10, se eu não me engano, 10 ou 15% da população não pode demorar mais que 1,5 minutos para sair do prédio. Entendeu? Então, isso é determinado pelo cálculo de tráfego. Então, em cima desse cálculo de tráfego, que você vai determinar se é 1, se é 2, se é 3, por exemplo, no nosso prédio administrativo da Foxlift, quem quiser visitar, está à disposição para visitar, são 6 elevadores. Aí você fala, 6 elevadores tem 7 andares só? Não. É por conta do cálculo de tráfego, a quantidade de salas que nós temos, por isso que tem 6 elevadores, Walter. Então existe uma regrinha aí, uma continha para fazer. Exato. Mas não que seja uma obrigação legal, né? Então, aqui em São Paulo, a norma tem poder de lei. Aqui em São Paulo. Então, se você for montar um elevador aqui em São Paulo e não seguir o cálculo de tráfego, esse elevador não é homologado. Mas, infelizmente, já aconteceu casos. Já aconteceu caso em Taubaté, por exemplo, num prédio lá com 8 andares, que o cálculo de tráfego dizia que tinha que ser 2 elevadores, mas como não tem a regulamentação em Taubaté, o prédio foi feito com um elevador só, fora do cálculo de tráfego. E aí a ABL, só para você ter ideia, abrindo um parênteses aí, a ABL está hoje trabalhando a nível Brasília para que a gente faça o marco regulatório da área de elevadores, que é pegar simplesmente a legislação aqui de São Paulo e aplicar para o resto do Brasil. Legal. Isso é bom. Ô Wagner, Walter, eu queria saber de você o seguinte, né? A gente falou um pouquinho da sinergia, mas fala um pouquinho, agora eu que vou te perguntar para você. Fala um pouquinho aí dessa questão que nós falamos agora, mais tecnicamente. O que é essa sinergia? O que é essa central de monitoramento, Walter? Então, vamos lá. Como eu estava falando, a gente pensou em buscar desenvolver as soluções condominiais tecnológicas, lembrando que cada unidade tecnológica aqui do Grupo Minha Portaria tem a sua diretoria, sócios, gestão, completamente independente, até para garantir a especialização. Então, a gente até enxerga isso como operações incubadas na operação do grupo minhaportaria.com,
justamente para poder levar mais sinergia para o condomínio naquilo que tange serviços técnicos e tecnológicos de uma forma geral. Então, a Lift, a gente desenhou esse projeto em 2015, saiu do papel em 2017 e, obviamente, a gente começou a operacionalizar em 2021 por conta aí da regulamentação e identificação dos players ideais. E o que a gente entendia, né? A portaria remota aqui na minhaportaria.com, ela acontece já desde 2014. Então, de 2014 a 2017, 2018, o que a gente entendia com relação às operações de elevadores? O morador, o condomínio, os síndicos, os conselheiros, ou seja, o grupo gestor que participa da decisão, ele entende muito claramente que alguns serviços não estão no guarda-chuva da portaria remota. E tudo bem, eles entendem muito bem isso. Só que muitas vezes os moradores não compreendem. Todo mundo aí que opera a portaria remota consegue ratificar essa informação, ainda mais considerando que muitas vezes os condôminos atribuem problemas do dia a dia do condomínio à operação de portaria remota. Né? Então, por exemplo, o jornal não está sendo mais entregue no teu apartamento. Isso está acontecendo porque agora botou a portaria remota. A grama está alta, não estão mais cortando a grama. Isso atribui porque a portaria remota foi implantada. Então, obviamente, que o grupo gestor ele entende que vários serviços não estão incluídos. E a manutenção de elevador é uma delas, né? Inclusive, não tem muito a ver com a operação de portaria. Porém, é uma expectativa do cliente, é uma expectativa do morador, né? Tocar o interfone e alguém na portaria atender, interagir e atuar diante dessa solicitação. E assim a gente fazia de 2014 até 2021 e tal, antes da Foxlift. Só que o que a gente sentia? O morador ele tem um anseio de um suporte mais consistente. Por exemplo, o morador, o passageiro, ficou preso no elevador. Ele liga na portaria. Portaria, o elevador parou. Consegue chamar a empresa? Consigo. Como portaria remota, o que me cabe? Ligar para a empresa de elevador e falar, olha, o elevador condomínio X está preso, o morador está lá, precisa sair. Tudo bem. Qual a previsão? A previsão de chegada é o que está previsto muitas vezes no SLA, e é isso que as empresas nos passam. De 1 a 2 horas. Ou, sei lá, a regulamentação, inclusive, ela exige 40 minutos, não é isso, Marcelo? Para passageiro preso. Isso, 40 minutos. Então, assim, só que qual o domínio real que a central, a portaria remota, tem para saber o tempo que vai levar para o técnico chegar no condomínio? Isso é um domínio que a gente não tem numa empresa terceira, vamos dizer, de manutenção, porque nos compete apenas o contato com a central de atendimento. Diferentemente, e aí é onde entra a visão da Foxlift, é onde entra a sinergia entre portaria remota e empresa de elevador. Quando a operação ela é sinergicamente associada à portaria remota, eu passo a ter controle da previsão da chegada técnica, porque eu controlo os rastreadores dos veículos, eu sei exatamente onde o técnico está, eu sei exatamente qual serviço o técnico está fazendo, que ele vai parar de fazer para poder fazer o atendimento de elevador. Outra sinergia importante, às vezes, o que pode se pensar é falar assim, Walter, mas então você pegou lá o técnico de portaria remota para fazer manutenção de elevador? Não, é exatamente o contrário. É o técnico de elevador, especializado em elevador, habilitado em elevador, qualificado em elevador, que atende elevadores e dá um suporte em portaria remota. É diferente. Então, hoje, os técnicos da Lift que fazem atendimento nos elevadores, eles são técnicos de elevadores, registrados como técnicos de elevadores, habilitados nas leis e nas regras de elevadores, que, por consequência, dão manutenção em portaria remota na ociosidade. Então, isso traz uma eficiência operacional e financeira muito grande. Uma outra sinergia que se tem, obviamente, além da central ser única, né? Porque imagina, você ligou na portaria,
eu quero abrir um chamado para elevador, é o técnico de elevador que vai vir, que quem vai startar esse atendimento do elevador é a própria portaria. Imagina que o teu porteiro, ele está gerenciando o deslocamento dos técnicos para atender o elevador. Então, essa sinergia, essa velocidade na comunicação, atualização da informação junto ao morador dentro do elevador, ao passageiro, ela traz muito mais conforto para o passageiro dentro do elevador. Então, essa é uma sinergia importante. É a central de atendimento, que aí você tem a portaria fazendo a triagem, efetivamente, o direcionamento técnico dos técnicos de elevador. Então, esse é um ponto. Outro ponto importante, que a gente ganha muito com essa sinergia. Como eu sou uma empresa de portaria remota, eu já tenho que ter acesso às imagens do condomínio, de uma forma geral, entre elas a do elevador. Então, imagina que a central de atendimento do elevador está vendo o passageiro dentro do elevador. Eu posso balizar a orientação, vamos dizer, do técnico, posso balizar a orientação do bombeiro, posso balizar a orientação do síndico com base no que eu estou vendo. Eu posso balizar essas ações com aquilo que eu estou vendo, porque eu estou com a câmera dentro do elevador, monitorando e acompanhando aquelas imagens, né? Então, eu consigo entender a condição ali visual que se passa dentro do elevador. Então, essa é uma sinergia fantástica também nesse processo. Uma outra sinergia importante que a gente ganha com isso evidentemente, é o custo. Isso que eu ia comentar agora com você. Eu ia comentar agora. Por que a gente ganha no custo, né? Todo mundo busca otimização e redução de custo, ponto. Lógico, só que a gente tem que buscar isso de uma forma responsável, sem perder qualidade. Não adianta trocar custo por menor qualidade. Você tem lá um carro de primeira linha que custa X. Você quer trocar esse custo por um custo de menor qualidade, então você pega um carro de segunda linha, uma outra categoria, que vai custar Y. E está tudo ok a partir do momento que você toma a decisão de mudar o padrão de qualidade que você espera sobre um determinado serviço. Está tudo ok. Se você quer reduzir o padrão de qualidade, naturalmente você tem que reduzir o padrão de custo também. Agora, qual que é o objetivo? A gente trazendo essa sinergia, eu reduzo o custo, mantendo o padrão de qualidade, ou aumentando o padrão de qualidade. E como se faz isso? Com a sinergia dessas operações. Veja, a central de portaria remota, que é a portaria remota, ela não me custa nada mais para eu atender como central de atendimento 24 horas das operações de elevador. Não me custa nada. Diferente com uma empresa de mercado que ela tem que contratar uma central 24 horas. Eu não tenho, já tenho a central. O serviço de monitoramento de imagem dentro do elevador é um plus que acredito que nenhuma, ou não conheço todas, mas raramente uma central de elevador, de empresa de elevador, vai ter as imagens dos elevadores dos seus clientes. Estou certo ou estou errado, Marcelo? Outro detalhe, ela pode ter até acesso por algum motivo, mas ela vai ter acesso através de requisição. No caso da Foxlift, essas imagens, é em tempo real. É nativo, na verdade, né? Diria. Eu acho que a palavra certa, que é em tempo real, sem dúvida é. Eu estou vendo em tempo real porque eu já presto serviço de portaria remota, já estou conectado com o condomínio. Mas é nativo. A partir do momento que eu recebo uma ligação de um elevador, de um passageiro preso, nesse exato instante, o meu operador já está com as imagens na tela. Então, isso traz, sem dúvida, uma velocidade muito grande. E um outro ganho enorme que tem nisso... Walter, só um detalhe. Aí o Zé Roberto falou um negócio interessantíssimo. Eu estou cortando você, mas você vai ver que... Não, pode cortar, porque eu tenho perdido, viu, Marcelo, aqui o chat, por vezes, e você pode ir acompanhando aí o chat, fazendo as observações e apontando as perguntas, tá bom? Roberto, foi bom a pergunta. O Zé Roberto fez uma afirmação aqui bem interessante. Sem contar que a central de monitoramento fará a interação
com o passageiro que está no elevador, de tal forma a tranquilizá-lo sobre o status da equipe. Isso, Zé Roberto, foi um dos principais motivos que eu, Marcelo Braga, entrei no projeto. Mas fala dos custos. Walter, eu estou aqui conversando com você e eu estou com outro celular aqui também, com as pessoas perguntando algumas coisas para mim. Por isso que eu estou falando com você, olhando aqui, e a pessoa falou para mim assim, qual é o nível, né? Qual é o nível que dependendo da situação aí, dessa interação, qual é o nível de desconto? E esse nível de desconto que você está dizendo, o prédio perde em qualidade de atendimento, Walter? Para a gente deixar isso claro. Muito pelo contrário, foi o que eu estava falando. A sinergia que gera uma redução de custo. Por que gera redução de custo? Porque eu uso recursos já disponíveis da portaria para atender a operação de elevador. Como eu disse, a central de monitoramento. Eu não preciso contratar uma central fora. Então, isso reduz o meu custo. O técnico, eu tenho técnico especializado de elevador, tem que ter, a regulamentação exige isso. Só que a ociosidade desse técnico é um dinheiro que eu não perco, porque eu aloco ela na operação e na manutenção de portaria, não o contrário, de portaria e elevador, e sim de elevador na ociosidade em portaria. Só que uma outra grande vantagem, todo o back-office administrativo, financeiro, RH, estoque, compras, todo o back-office de uma empresa que precisa para operacionalizar esse segmento, eu já tenho. Então, automaticamente, eu integro esse back-office com a operação de elevador. Então, eu não preciso atribuir esses custos na minha operação final. Por isso que fica mais barato, mantendo o nível de qualidade. Inclusive, você pode confirmar até pelo o nível técnico dos gestores dessa operação Focus Lift. O Marcelo Braga, aqui com anos de experiência em elevador, presidente da Biel, presidente do CCESP, com algumas empresas aí já administradas, geridas e tocadas aí no Brasil todo. O Wagner, com background dele de multinacional em gestão de elevadores e manutenção de elevadores, que é a quarta maior empresa do Brasil, antes de ser vendida aí para um grande grupo aqui do Brasil, mas é uma empresa finlandesa. Então, o corpo técnico que garante a qualidade técnica, ela não é abalada. O que eu consigo otimizar, e por isso que eu consigo reduzir, é todo o back-office, todo o background necessário para ter uma empresa. Seja ela de elevador ou seja ela de qualquer outro segmento. Então, o que eu posso atribuir na minha operação e no meu custo? Aquele custo técnico, aquele custo operacional que tem a particularidade de conduzir aquela prestação de serviço. Então, por isso que meu serviço e o serviço da Lift ela fica muito mais eficiente. Além disso, eu trago também o benefício financeiro para as operações de elevador, dos condomínios, pela própria natureza da prestação de serviço de portaria remota. Então, é natural que a operação de portaria remota ela vai atingindo uma evolução de maturidade e, naturalmente, eu consigo subsidiar boa parte do custo de uma operação de elevadores pela gestão e pela operação de portaria remota. Isso também traz uma grande eficiência financeira nesse processo, o que garante aí para o condomínio um benefício que é reduzir custo sem perder qualidade. Muito pelo contrário. Hoje, você que contrata aí as montadoras, vamos dizer, as multinacionais, você sabe quanto você paga pela hora quando você precisa de um técnico de elevador aí no teu prédio. Então, por exemplo, você precisa de um técnico de elevador para passar um cabo de câmera. Isso era uma das dores que nós tínhamos como portaria remota. A gente ia implantar a portaria remota, aí tinha que colocar câmera e interfone no elevador. Aí o cliente, o síndico, chamava a multinacional para poder fazer
o acompanhamento do serviço, que é obrigatório, né? A empresa especializada acompanhar o serviço. Só que existem empresas que cobram na ordem de R$ 1.000, R$ 1.200 a hora de um técnico. O que é um absurdo. O cara vai lá, tudo bem, tem toda a especialização técnica, habilitação, responsabilidade, mas o cara vai lá, passar lá 3 horas para a gente passar um cabo e cobra R$ 3.600. Você acha isso justo? Isso é abusivo, na minha visão. Então, eu falei, como é que é esse negócio? Como é que é esse mercado aí? Que é algo muito estranho. Então, nasceu... E aí tem um detalhe. Naquela época, né? Porque hoje a gente instala rádios nos elevadores para poder levar sinal de alarme de câmera e de interfone. Então, não tem cabo. Mas naquela época, você passava um cabo, o síndico pagava R$ 3.600 por técnico ficar 3 horas lá de braço cruzado, e se o cabo quebrasse por qualquer motivo, a empresa de elevador se eximia da responsabilidade, alegando que não foi ela que passou o cabo. Mas se o condomínio pagou R$ 3.600 para um especialista, salário não, né? Mas valor hora aí de um astronauta, vamos dizer, sei lá, para poder fazer o acompanhamento e orientar aquele serviço, quebra o cabo, a culpa é do profissional de segurança eletrônica que passou o cabo? Ué, mas o que estava fazendo um especialista de elevador lá? Não é um especialista que tem que falar, olha, o cabo não pode passar por aí, pode passar por aqui, se quebrar aqui não pode quebrar, aqui não pode... Ué, quer dizer que se o meu técnico de segurança eletrônica está passando um cabo de elevador e algum problema de segurança acontece e alguma pessoa se machuca, a responsabilidade não é do técnico de elevador? A responsabilidade é do meu profissional? Mas por que nós estamos pagando então a hora de técnico de elevador? Eu não consigo entender essa relação. Então, todas essas dores eu sentia na prática, na pele, e aí foi por isso também dos motivos que nasceu a Focus Lift. Hoje a gente faz atendimento, dá suporte, dá assistência, e, cara, não tem lógica você cobrar R$ 1.200 na hora de um técnico. Isso aí só é feito desse jeito por causa daquela velha cultura de que se alguém mexer vai perder a garantia, se alguém mexer vai sair da responsabilidade da montadora. Então, eu busquei trazer esse serviço para dentro do grupo minhaportaria.com, justamente para a gente ter o domínio. Eu não posso responder pela qualidade de um serviço se eu não tiver o controle técnico e operacional daquela dinâmica. Foi exatamente o que aconteceu com o grupo, com a empresa Focus Telecom. Também é uma empresa do grupo que nasceu exatamente de uma dor que a gente sentia como portaria remota junto a esses prestadores de serviço. E veja, tem um outro detalhe importante, né, o Marcelo, que a sinergia agrega muito valor. Imagina que chega um técnico, imagina que teu condomínio tem uma empresa de manutenção de elevador X, que não é a Focus Lift. Aí chega lá, eu abro um chamado, empresa de elevador X, o elevador do condomínio Y quebrou, tem passageiro preso, eu preciso que seja deslocado um técnico para dar atendimento. Imagina você que chega um técnico lá na porta do condomínio, como é que eu garanto, como é que eu tenho a certeza que aquele técnico é o técnico responsável para fazer o atendimento do elevador? Como é que eu garanto que alguém se passando por o técnico não chega lá no condomínio para intervir nesse processo e está buscando ali uma atitude criminosa naquele condomínio? Então, quando eu tenho o técnico da Focus Lift se deslocando, eu sei quem é o técnico. Ele é do grupo. Ele usa lá nosso uniforme padrão, ele tem lá, eu conheço o rosto dele, eu conheço a moto dele, eu tenho o rastreamento dele, sabendo que é ele que está se deslocando. Então, a garantia e a segurança no processo de liberação de técnicos de elevadores dentro de um condomínio é muito grande. E isso traz para a gente um conforto, uma segurança na liberação desse acesso muito maior. Diferente de eu fiz o chamado na empresa X para atender o condomínio Y.
Chegou um técnico lá e falou assim, olha, eu sou o técnico da empresa X e vim fazer o atendimento. Qual o pré-requisito que eu tenho hoje para poder contrapor aquilo? Nenhum, basicamente o chamado que eu abri. Diferentemente de quando desloca-se um técnico do próprio grupo da Forklift. Que aí eu tenho realmente um rastreamento, eu sei qual que é o veículo, eu sei que ele chegou, eu sei que a ordem de serviço está aberta, eu sei que ele marcou na ordem de serviço atendimento. Então, é uma sinergia no atendimento técnico muito grande. Está respondido o subsídio, ô Marcelo? Não, perfeito. Inclusive nós estamos preparando, tem muitas pessoas ainda, quando a gente vai oferecer o trabalho, tem muitas pessoas que têm essa desconfiança, né, do tal milagre, e a gente está vendo aqui, o Walter explicou muito bem que não existe essa questão do milagre, né? Então, se você me permitir, o Wagner fez uma consideração aqui também sobre fez uma consideração aqui sobre a questão como o grupo tem acesso a câmeras, essas coisas. Poderia ser de maneira opcional colocar câmera no posto, câmera na casa de máquina, para que o cliente tenha acesso a essas imagens, monitorar também o serviço, até para o morador saber realmente o serviço lá de manutenção naquele mês foi feito. Isso é possível também, como opcional. E aí, depois eu queria só comentar um pouquinho o que o Zé Roberto falou, mas responde aí para nós. Então, hoje, né, com o advento aí da portaria remota, e geralmente os clientes da Lift são clientes aí de portaria remota da portaria.com, lógico que não é uma exclusividade, também tem clientes que não são da minha portaria, mas boa parte são clientes que vêm aí da operação de portaria remota. Toda a infraestrutura necessária no prédio para poder receber pontos extras de imagem já estão disponíveis. Então, por exemplo, o síndico pode colocar no posto de elevador, na casa de máquinas, em outros pontos, câmeras que permitem, garantem o acompanhamento das manutenções preventivas corretivas. Uma sinergia que a gente enxergou também, ô Marcelo, a gente já tem 3 condomínios instalado, é a tela de segurança, a tela integrada de segurança, é o TIS. Hoje, né, você vê aí aquelas soluções aí da Elemídia, da Hello, que são telas de propaganda que permite o condomínio colocar avisos. A gente desenvolveu, junto com a Foxlift, o TIS, que é a tela integrada de segurança. É exatamente uma tela igual a Elemídia Hello, só que é uma tela nossa. Eu não tenho propaganda, eu tenho só dicas de segurança, as notificações que o síndico coloca, e tudo que acontece de plantão, de emergência, de urgência, é exposto nessa tela de segurança. Então, essa facilidade de trabalhar esse dispositivo, que é uma comunicação com o morador dentro do elevador, do passageiro dentro do elevador, a gente conseguiu avançar justamente pela sinergia entre Foxlift e operação de portaria remota, porque eu sei a dor que o meu morador, meu visitante tem, e agora eu tenho todo o know-how, o background de elevador para poder levar a tela de segurança e permitir que os moradores usufruam de dicas de segurança, não mais propaganda, nem notícias. Pessoal que você vê notícia, você pode ver no teu celular, ver no teu computador, ver na televisão na tua casa, mas dentro do elevador eu tenho dicas de segurança e tenho as notificações do condomínio. Então, essa integração ela é muito eficiente também. Então, essa é uma das características importantes. Beleza. Só para a gente, se você me permitir aí, Walter, o Zé Roberto falou um negócio interessante aqui, né? Uma pergunta bem interessante. Muitos síndicos não trocam a empresa fabricante, ele pôs até entre parênteses aí, né? Para a empresa de manutenção e conservação, por achar que o fabricante é o melhor, principalmente em relação às peças e como quebrar essa insegurança. Primeiro, Zé Roberto, quebrar essa insegurança é mostrar que ele vai ter a mesma qualidade de uma empresa certificada, que é homologada pelo Contru, e a questão das peças é mostrar para ele que hoje no mercado globalizado, essas peças são adquiridas no mesmo local
que a dita fabricante compra. Então, quer dizer, ele vai ter uma tranquilidade de ter a compra dessa peça com certificação, uma compra... Ó, só para você ter uma ideia, Zé Roberto, se você hoje, Zé Roberto, quiser ir numa empresa que fabrica peças e componentes de elevador e quiser comprar essa peça, você não pode comprar, porque a empresa só vende para pessoas habilitadas a instalar, porque na instalação pode ter algum problema de segurança e chegar a ter um acidente. Então, primeiro, a empresa só vai vender para empresas homologadas. Segundo, as peças que nem você falou, você vai ter um custo operacional melhor. E aí, se você me permitir, Walter, para a gente encerrar, a grande diferença, Zé Roberto, que nós da Foxlift, como empresa independente, como um back-office que age diretamente para o cliente, você vai ter a interação. Por exemplo, qual é a empresa multinacional que vai ter uma interação que nós tivemos na sexta-feira para a solução de um problema de um prédio em tempo real, envolvendo o Wagner, o Walter e o Marcelo, num prédio aqui na Lins de Vasconcelos? Quer dizer, quando que você vai ter, Zé Roberto, esse tipo de interação numa empresa multinacional? Nunca. E a Foxlift tem isso. Realmente não tem, né? Se não tivesse a operação integrada, de fato, não existe essa possibilidade, né? Exato. Então, Walter, eu não sei como que você está de tempo aí, mas como eu já tenho Não, nosso tempo já está estourado em 10 minutos aqui. Já passou 10 minutos da nossa live, que era para acontecer em 1 hora aqui. Mas sabe o que é bom, Walter? É bom porque você gosta do que faz, eu gosto do que eu faço. A gente ficaria aqui até 10 horas da noite trabalhando aqui, porque a nossa ideia é realmente dar ferramentas, né, dar subsídios para as pessoas que estão nos assistindo, para realmente tirar esse medo que o Zé Roberto falou aí, da empresa fabricante, das peças, tirar o medo que hoje a gente tem um back-office, que a gente tem tranquilidade de passar para vocês aí como Foxlift, na questão da pessoa, numa eventualidade de ficar presa, a gente tem essa interação. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo, fico muito feliz da gente estar trabalhando aí. E para quem está assistindo aí, quem tiver alguma dúvida, nós temos aí o nosso site, né? Depois a gente pode deixar aí nos comentários o site da Foxlift, nós podemos deixar o telefone da Foxlift para que você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, tiver dúvidas ou quer contratar o nosso trabalho, importante, Walter, para contratar o nosso trabalho, num primeiro instante, a gente vai fazer uma vistoria gratuita, uma vistoria visual nos equipamentos para emissão do relatório fotográfico, sem custo nenhum para as pessoas que nos chamarem. É isso. É importante. Não, é importante deixar essa dica aí. Eu agradeço você, viu, Marcelo, pelo teu tempo aqui junto com a gente. É realmente esclarecedor. E a ideia é a gente desmistificar esse fantasma que existe a respeito das multinacionais e orientar o cliente de que existe regulamentação, existe empresa séria, com competência técnica e com preço justo para poder levar esse serviço para ele aí na ponta. Eu queria agradecer também a participação de todo mundo aqui que esteve com a gente online durante esse tempo todo, dizer que a gente já está programando as próximas lives e acompanha aqui o nosso Instagram. Acompanha aqui o nosso Instagram da minhaportaria.com. Você vai receber as orientações aí para as próximas lives. E a ideia é todo mês a gente trazer um tema importante aqui para você. Marcelão, considerações finais, alguma coisa aí? Bom, quero deixar claro para vocês o seguinte. A Foxlift, ela veio de um conceito de mudar o mercado. Por isso que nós estamos aqui, né? 3 pessoas com gabarito, não menosprezando ninguém dos concorrentes, mas 3 pessoas de gabarito estão na Foxlift para atender melhor você. Então, nós temos aqui o Walter na questão de tecnologia, de back-office. Nós temos o Marcelo Braga aqui na questão técnica. Nós temos o Wagner na questão administrativa como CEO e todo esse gerenciamento. Então, você vai estar sempre bem atendido. E o principal,
você não vai ser um número para nós. Você vai ser um cliente que vai ser tratado da melhor maneira possível, dentro da qualidade que você merece. Então, você que está nos assistindo aí, temos outras lives, nós vamos fazer outras lives, mas não deixe de pelo menos nos consultar. Você que é cliente da minha portaria, nos consulte. Você vai ver na ponta os diferenciais que nós temos para vocês. É isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí pela tua participação.